Afinal, café ajuda ou atrapalha os estudos? É sobre isso que eu quero conversar com vocês e de antemão já dizendo que eu não tenho problema algum com café. Eu, Patrick. Mas pode ser diferente com você e é sobre isso que eu quero abordar aqui no vídeo, ok? Antes de qualquer coisa, entenda, o café é uma bebida estimulante, então ela vai estimular o seu corpo, principalmente deixando você em um estado de alerta, agindo sobre glândulas específicas, liberando alguns hormônios e você vai ficar o que chamamos de ligadão. Pelo menos essa é a sensação esperada. Entretanto, quem já ingere essa substância constantemente acaba que não sentindo mais muitos efeitos. Tem pessoas que bebem 1 litro de café e não sentem nem um pingo de insônia, tá? Diga aí os professores que de repente estão vendo aqui esse vídeo, né? Professor bebe muito café e quando vai dormir tem uma boa noite de sono. Mas isso acontece com todo mundo? Com todo professor? Com todo aluno? Não! Entenda uma coisa, as substâncias elas são metabolizadas por nosso corpo. Tem pessoas que metabolizam uma substância mais rápido e tem pessoas que metabolizam uma substância de forma mais lenta. E isso compete a qualquer tipo de substância, tá? E o café é uma delas. Então, de repente, se você é uma pessoa que metaboliza substâncias, e em questão aqui, a substância do café, você metaboliza muito de forma lenta, isso com certeza pode trazer para você alguns efeitos colaterais que no lugar de ajudar, vão atrapalhar. Alguns estudantes acabam tomando algumas bebidas que acalmam, ou seja, que deixar ele calmo, ele consegue estudar melhor. Alguns estudantes pensam que tomar café ajuda, e na verdade está atrapalhando, porque o café aumenta a sudorese, aumenta a palpitação, ele fica mais irritado, ele fica com insônia e tudo isso compromete o processo de aprendizagem. Então o que eu quero dizer, café atrapalha os estudos? Depende de pessoa para pessoa. Lembre que antes de você ser um estudante, você é um ser humano, você é um organismo, então as substâncias que você consome, elas agem no seu corpo de formas diferentes. Então, por exemplo, imagine que você é uma pessoa ansiosa. Provavelmente beber café pode sim acabar atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem. O café vai deixar você mais irritado, o café vai aumentar os seus batimentos cardíacos, você vai ficar suando. Isso também depende muito do grau de ansiedade que a pessoa tenha. Às vezes a pessoa convive tanto com ansiedade que ela não sabe mais distinguir o que deixa ela ansiosa, ou melhor, o que deixa ela mais ansiosa ou menos ansiosa. Então o que eu quero dizer é que você deve conhecer mais o seu corpo antes de ingerir qualquer substância, porque tudo isso compromete o processo de ensino e aprendizagem. Fazendo aqui uma analogia para mim, tá? Se eu me alimento, eu janto ou almoço e vou estudar, eu vou sentir sono, porque geralmente depois que eu como, eu sinto sono. Então eu, por saber que isso acontece, eu prefiro não comer muita coisa antes de estudar. Para você poder chegar nesse ponto, é necessário que você passe a analisar mais o seu corpo, analisar mais o seu organismo. Às vezes o café pode sim estar atrapalhando. E às vezes o café, para quem já bebe constantemente café, já se tornou uma substância que seu corpo ele já está tão acostumado que depende da dose de café que você toma, não faz mais nenhum efeito significativo. Então eu oriento que você faça um teste, tá? Experimente estudar sem café durante alguns dias, algumas semanas, para ver se melhora ou não o seu processo de aprendizagem. Se você perceber que melhora, retira o café. Se você vê que se depois de um tempo você toma café novamente e faz a comparação e vê que é irrelevante, aí vai depender de você se você quer ou não tomar o café, tá? Detalhe, quem tem, por exemplo, alguns
outros tipos de doença, tá? Vou citar aqui o caso, eu chamei de doença, tá? Mas enfim, eu vou citar o caso de síndrome do pânico, por exemplo. Quem toma café que tem essa síndrome, piora, tá? Então não é legal. Por isso que você deve sim ter cuidado com o que você ingere quando você vai estudar, quando você vai utilizar mais seu sistema nervoso para poder de repente assimilar melhor uma informação, tá? Eu quero com esse vídeo fazer com que você reflita, tá? Se não só o café, mas se existe algumas substâncias que você vem ingerindo que contribuem ou atrapalham no seu processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Outro exemplo, tá? Eu sou intolerante à lactose. Se eu tomar qualquer bebida que de repente tenha a substância que meu corpo tem dificuldade de metabolizar, logo que eu vou ter problemas quando eu vou estudar. O mesmo vale para o café, tá? Tem pessoas que ingerem café que têm problemas digestórios. De repente dá até uma diarreia quando ingere café e nem sabe. Por isso que é interessante você analisar, passar a perceber mais isso em você, tá bom? Então coloque isso na cabeça. Café faz bem ou faz mal para poder estudar? Depende da pessoa, depende da idade, depende do metabolismo, depende da dose. Tá bom? Para você que não é acostumado com café, provavelmente quando você toma, você deve sim sentir alguma coisa e deve analisar isso que está sentindo para ver se contribui, para ver se atrapalha, tá bom? Então o intuito desse vídeo foi fazer você refletir sobre isso. Agora comenta para mim, que efeito você sente quando você bebe café? Contribui? Não contribui? Atrapalha? Você parou de beber café? Eu, pelo menos, confesso para vocês que não tenho problema com café, mas parei de tomar café já há algum tempo, mas por outros fatores aí que já envolve ordens mais gástricas, digamos assim. Café não faz bem para mim. Quando eu bebo café, a minha azia ataca e é impossível conseguir fazer qualquer coisa sentindo dor, uma dor horrível. Talvez com você também possa ser assim e você também nunca percebeu isso, tá bom? Então conheça melhor o seu corpo, mas se existe sim uma bebida que pode contribuir para o seu processo de aprendizagem, é a água. Por mais que você beba e depois sinta vontade de ir no banheiro, mas a água é uma bebida muito boa, tá? Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo quais são os efeitos do café quando você bebe, levando em consideração isso que eu falei, tá bom? Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!